Olá, tudo bem com você? A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com você, toda a sua família. Que bênção, meus irmãos, amigos e amigas, companheiros de caminhada no estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma semana. Palavra de Deus aberta. E hoje nós vamos terminar o nosso breve estudo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Eu vou ler com você do versículo 3 até o 16. Que bênção essa caminhada nossa! Assunto breve, direto, bem resumido, sobre esta carta pastoral, Epístola de Paulo aos Romanos. Mas antes eu quero orar com você. E você também, aí onde você está. Orar por mim nesta hora. Vamos pedir a direção de Deus. Que o estudo da palavra vem dele. É ele que coloca no nosso coração o que ele quer. E que este ensinamento venha profundamente ao nosso coração, direto do trono da sua graça. Amém. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado por mais esta oportunidade, onde nós, teus filhos e tuas filhas, ó Pai, nós nos reunimos para estudarmos a tua palavra santa. Senhor, pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua sabedoria, iluminados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito. Queremos ouvir a tua voz. Na leitura da tua palavra, fala conosco, ó Pai, nos ensina o que tu queres. Mostra, ó Pai, como devemos ser nessa sociedade tão cruel, ó Deus. Precisamos de Ti. Queima mesmo no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Ensina-nos, mostra-nos, ó Pai, o que Tu queres de nós ao lermos a Tua palavra. Fala profundamente conosco. Visita todos os lares, todos os enfermos, ó Pai. Cada sonho, cada projeto, cada desejo, ó Pai. Que haja o toque do Teu Santo Espírito nesta hora, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Vamos caminhar mais um pouquinho? Romanos, capítulo 16. A partir do versículo 3, acompanhem comigo. A palavra de Deus na minha tradução diz as saudações pessoais. E hoje eu quero rapidamente conversar com você sobre o tema Paulo, um mestre de relacionamentos humanos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os de casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narcísio, que estão no Senhor. Saudai Trifena, Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrico, Flegonte, Hermes, Pátobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Alguns ensinamentos, meus irmãos, ficam
Aqui, quando nós lemos esse texto de Romanos capítulo 16, a partir do versículo 3, traz saudações do apóstolo Paulo, revelam o coração dele, a parentear, patentear, terna afeição, o gosto que ele tinha pelas pessoas, principalmente aqueles que ele ensinou, pregou, mostrou, educou na palavra, tudo à luz da palavra de Deus e revelação do Altíssimo para ele, revelação de Jesus ao apóstolo Paulo, em todos os ensinamentos que ele fez por onde ele passou, as igrejas, e aqui os irmãos e irmãs de Roma, os romanos, fica toda essa parente deles, né, parentairada, irmãos e irmãs próximos, pessoas que no caminho dele o ajudaram a propagar o evangelho, a receber as pessoas, a aconselhar, terna afeição que ele tinha por elas, apreciação à bondade, afetuosa simpatia, o alto conceito com que tinha o apóstolo Paulo com as amizades humanas, por onde ele passou. Alguns ensinamentos rapidamente eu quero deixar com você quando nós lemos esse texto. Primeiro, Paulo, um mestre de relacionamentos humanos. Todas essas pessoas fazem parte da família de Deus. Ser igreja é fazer parte de uma família. E não é qualquer família, não. Família de Deus, não é qualquer pai. É Deus, o Altíssimo. Essa família tem duas marcas distintas: unidade e diversidade. A diversidade é de gênero, classe social e raça. Em Roma, havia homens e mulheres servindo a Deus. Dentre as 26 pessoas saudadas aqui, 9 são mulheres. 9 são mulheres. Pobres e ricos, escravos e livres estavam juntos neste trabalho árduo. Judeus e gentios faziam parte da mesma família. Davam as mãos em prol do reino e do andamento da palavra de Deus naquela localidade. Haviam também pessoas da corte imperial convertidas a Cristo. Filipenses 4:22 fala muito sobre isso. A unidade da diversidade é obra de Deus, meus irmãos. Paulo destaca 4 vezes que eles são e estão em Cristo. E 5 vezes eles estão no Senhor. Paulo destacou isso, nós acabamos de ler. Por 2 vezes ele usa uma linguagem de conotação familiar, referindo-se à irmã. Está aí, versículo 1, quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 16, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Me desculpa, irmãos. Cencreia. Ele refere-se a Febe como irmã, relacionamento profundo. Segundo ensinamento que nós aprendemos, devem ter mãos dispostas para o trabalho de Deus. Paulo é um pastor experiente e sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome e de fazer elogios encorajadores. Tais saudações são de pessoas íntimas que trabalharam arduamente com ele. Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo. Versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Assim como Urbano, no versículo 9, saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Maria, muito trabalhou pela igreja, versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, trabalhou pela igreja. Ele sauda aqui Maria. Trifena e Trifosa trabalharam no Senhor, versículo 12. Essas pessoas tinham as mãos dispostas para o trabalho de Deus. Fica uma pergunta no ar, meus irmãos. E você? Está disposto a trabalhar na obra de Deus? Você, minha irmã, está inteiramente disposta, apta, querendo mesmo
ardentemente trabalhar na obra de Deus, na casa de Deus, na causa de Deus, eu, você, nós. Terceiro ensinamento, devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. Versículo 5, nós acabamos de ler. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da asa para Cristo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A casa do crente deve estar aberta para receber a igreja. Paulo saúda os líderes dos 5 grupos em cujas casas as igrejas se reuniam para a adoração. Em destaque está a casa de Priscila e Áquila. Naquele tempo, meus irmãos, não havia templos. As igrejas se reuniam aonde? Nas casas. A casa desse casal era uma igreja no qual os crentes se reuniam para adorar a Deus e proclamar a sua palavra. Quarto ensinamento, devem ter o coração aberto para os filhos de Deus. Versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila, eles também estavam dispostos a correr riscos pelos filhos de Deus. Arriscaram a própria vida para salvar o apóstolo Paulo. Arriscaram a própria vida. Mais um ensinamento. Quinto, devem ter lábios abertos para expressar amor aos filhos de Deus. Versículo 5 fala isso. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. O 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Devem ter lábios abertos para expressar o amor aos filhos de Deus. Paulo era pródigo nos elogios. Acerca de Epêneto, diz que era seu querido. Ressalta que Andrônico e Júnias, como acabei de ler, eram notáveis entre os apóstolos. Paulo destaca Ampliato, era seu direto, fiel amigo, chama Estaques de amado, afirma que Apeles é aprovado em Cristo, destaca que estima a amizade por Pérside, informa que Rufo é eleito no Senhor e destaca sua mãe, a mãe de Rufo, que também foi mãe do próprio apóstolo Paulo. Imagina o que essa mulher fez por ele. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos, meus irmãos. Isso faz bem, isso vem de Deus. Paulo sabia disso e não hesitava em usar palavras importantes nesse recurso, que é falar bem das pessoas, dos amigos, dos cooperadores, principalmente daqueles que ajudam no reino, que não soltam o arado, cabo de enxada na mão, trabalham juntos em um único propósito, de exaltar, glorificar e levar o nome de Deus adiante e levar a obra do Senhor a muito, muito diante. Sexto ensinamento, devem ser zelosos no serviço, mesmo no anonimato, mesmo quando não aparecem. Olha o versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Versículo 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Mesmo no anonimato, são zelosos no serviço. Na família de Deus há muitos heróis anônimos que não aparecem. Trabalham, mas não aparecem. Há muitos santos cujos nomes não são destacados na terra, mas são eminentes no céu. Deus se lembra. Deus sabe de todas as coisas. Deus tudo vê. Que bênção, não? O apóstolo saúda muitos irmãos e muitos santos sem declinar seus nomes. Gente desconhecida na terra, mas cujos nomes são arrolados e lembrados lá no céu. Aleluia! Você conhece alguém assim? Muitos trabalham na causa e na casa de Deus, nas coisas para Deus, no anonimato. Último ensinamento nesta passagem bíblica, meus queridos irmãos e irmãs, devem ser afetuosos em seus relacionamentos interpessoais.
Versículo 16, Romanos capítulo 16, versículos 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Que seja a paz, a bênção, a glória de Jesus Cristo em todas as igrejas, em todos os lares, em todos os cantos, onde qualquer ser humano busca o nome do Senhor Jesus. Devem ser afetuosos em seus relacionamentos interpessoais. Na igreja primitiva, meus irmãos, o ósculo santo, o beijo santo, era a forma afetuosa e calorosa de cumprimento e demonstração de amizade. Especialmente antes da celebração da Santa Ceia. Calvino, certa vez, disse: não me parece que Paulo exija a observância desta cerimônia, senão que exorta a prática do amor fraternal para que se diferencie das amizades profanas do mundo. Em nossa cultura, o aperto de mão e o abraço são emblemas de efusividade no trato uns para com os outros. É da nossa cultura. Mesmo que o gesto seja cultural, o princípio ele permanece. Devemos ser atenciosos, meus irmãos, e calorosos em nossos relacionamentos interpessoais. Isso vem de Deus, é ensinamento de Deus. O Pai revelou ao apóstolo Paulo, ele tanto ensinou, muitos aprenderam, foram repassando aos apóstolos, aos discípulos, aos que iam se convertendo, de casa em casa, até chegar nos dias de hoje, na sua casa, na minha casa, na nossa casa, principalmente a casa de Deus chamada igreja. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus em todas as circunstâncias. Eu quero agradecer a sua companhia em mais esses dias, semanas, meses em que nós estivemos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Que bela mensagem, não? Profunda, difícil, é verdade, mas uma teologia gigantesca que Deus revelou à mente do apóstolo Paulo, um bandeirante, um grande cristão, um grande pregador da palavra de Deus em muitas igrejas e lugares que ele passou, e esse ensinamento chegou para nós neste exato momento, nos dias atuais. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Espero que você se encontre bem ao ver esta mensagem. Um abraço a toda a sua família. Eu estou orando por você e eu espero que você esteja orando por mim e por toda a minha família. A gente se encontra semana que vem numa nova passagem da Palavra de Deus, um novo livro. Estarei avisando vocês durante a semana. Grande abraço, Deus te abençoe e não se esqueça, a Palavra de Deus é alimento santo que nos mantém de pé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus Cristo todo o louvor hoje e para todo sempre. Amém? Grande abraço, até semana que vem. Deus te abençoe.